Meus queridos, aceitem a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou deveras alegre em retornar aqui. Porque quando eu vou cada domingo eu estou no endereço, então quando eu retorno e eu vejo o crescimento da congregação, isso me alegra muito. E como eu também trabalho com o pastor Deró, e eu reporto isso para ele, né? Porque ele precisa saber do que Deus está fazendo nas congregações, né? E eu estou muito feliz pelo que Deus está cuidando de vocês. É um casal jovens, né? É um casal de jovens, mas já experiente, né? O pastor, quando pega esses irmãos de barba, ele vai tirando os fiapinhos assim. Aí ele fala pro irmão, esquerda, como que é a brincadeira? Mal me quer, aí o cara fala mal, ele fala bem, ele vai tirar outro. Enquanto o irmão não acertar, aí ele fica com dó e para, né? E para. Evilásio, esse aqui é o Evilásio. É o obreiro lá da sede, trabalha comigo também em uma das comissões do EBON. E o EBON tá chegando, hein, gente? O EBON tá chegando. É algo que eu cuido lá também. Eu sou um irmão que faz algumas coisas lá na sede e com muita alegria, né? Quero louvar a Deus. Eu tô numa... Não tô velho, mas tô esquecendo dos nomes das pessoas, rapaz. Acho que é o EBON que está me sugando muito, que está chegando. Então é só 18 comissões que eu cuido, tá? Só 18, né? E cada uma tem os seus problemas, né? Tem comissão que tem 70 componentes, só para você entender. Então vamos lá, é culto de jovens aqui, né, hoje. Eu gosto de culto de jovens, viu, irmão Jean? Eu fui líder da Umadesma há 10 anos, para quem não sabe, né? Quando o presidente chegou, até 2010, né? Aquilo que você conhece de regional foi criada comigo, lá em 2001, né? Faz aí o quê? 24, 25 anos, né? Quando o nosso querido pastor chegou. E por ser culto de jovens, é a nossa Umadesma, né? Mas aqui também tem Cibesma, homens, aqui, Criadesma, né, serva de Deus? Que benção. Então eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Jean, presbítero William, São Luís dos jovens, a regente e a Yasmin. Eu ia lembrar, né? O Davi, cadê o Davi? Davi Nelson é um amigo antigo. Eu conheço o Davi, irmãos. Pode falar, Davi? Eu vou falar, não tem esse negócio de não pode, né? Eu falei, pastor, eu conheço o Davi quando ele tinha 128 a 130 quilos. Eu acho que é mais, hein? Ou o Rogério que tinha mais? 140, irmãos. Aqui no Sesc Itaquera, ó. É história, né? Ele era supervisor lá. Ele andava com aquelas motinhas lá do Sesc. Eu não sei como que a motinha não quebrava, velho. Fundava tudo, era um milagre. E corria, que era uma beleza. Ele e o Rogério. O Rogerião tá aqui no Marabá. No Marabá. E a gente se conheceu em 2009. 2009. Eu era de uma empresa de segurança lá na... Quando eu ia para ser inspetor, para ser promovido, a empresa saiu. Acho que foi você que cortou, né, Davi? Eu ainda vou descobrir. E é um amigo antigo. Quando eu vejo ele, eu fico feliz, né? É bom estar entre irmãos, né? E por estar entre irmãos, dá uma mão pro seu irmão, cumprimenta ele aí. Fala, você é meu amigo, irmão. Você é meu amigo. Estamos aqui para adorar a Deus. Vocês me convidam, eu estou à vontade aqui, né? Então eu posso... Fala, você é meu irmão, você é meu irmão. E quando é amigo, fala assim para ele. Quando eu precisar, ó, você é meu amigo, hein? Esse negócio de amigo só de conversa não serve não, hein, gente? Serve não. Então quando você precisa, fala, quando você precisar de mim, eu estou aqui. Fala para ele, ó, eu estou aqui. Esse negócio de amigo e na hora de, né, não tá? Que benção. Queridos, livro do profeta Daniel. O Senhor está na casa. Amém? O Senhor está na casa. Louvado seja Deus. Eu estava aqui escrevendo algumas cositas e sempre muda naquilo que eu vou dizer, porque é o Espírito Santo que conduz, né? Tem adorador aqui nesta noite? Igreja abençoada, louvado seja Deus. Vou falar, pastor, eu só não congrego na gleba porque o senhor não deixa, hein? Eu tenho que ficar na sede, né? Não é isso? Povo abençoado. Alguém aqui... Antes de eu pregar, eu posso falar 2 minutos sobre isso? Mas é 2 minutos. Alguém aqui é da época que tinha as duas glebas? Gleba 1 e gleba 2. Quem é dessa época? Lembra da luta que foi? Da luta que foi? Então era uma história muito difícil. E o líder da regional da época, que era meu amigo, estava com dificuldades para resolver. E o presidente me chamou lá no gabinete. Eu tenho algumas missões que eu faço no campo que não tem nada a ver com o EBON, com os cargos que eu tenho. São
missões confidenciais que ele não pede, né? Ele determina. Servo de Deus, eu pedi para uns irmãos cuidar desse assunto. O senhor dá conta? O tal do dá conta vai, né? Quando eu fui ver a pasta, o documento era o assunto da gleba. Naquela época difícil, gleba 1, gleba 2, gleba 1, gleba 2, né? E eu sempre tive um carinho pelas congregações. E a ideia era fechar uma, deixar outra. E hoje a gente está vendo o que Deus fez aqui, né? E naquela época o Hermes dirigia a gleba 1. Aqui era o Geraldo, se me salve o engano, né? O professor Geraldo. E aquele negócio todo. E tem, né, os assuntos internos que eu tive que resolver. Eu disse, pastor, vamos, né? Se é para fechar, vamos fechar uma. Mas uma tem que ficar. Porque lá tem gente, né? Lá tem povo, lá tem gente que o senhor não ensina que se tiver um irmão tem que ficar. E aí na definição final, né, encerrou os trabalhos lá. Foi lá que o presbítero Robson recebeu a posse. Lembra do Robson? Aquele irmão bem largo assim, bem gordinho. Lembra dele? Meu amigo até hoje. Ele assumiu lá e aí na sequência a gente tirou o irmão Geraldo daqui, fechou lá e ele veio para cá. Eu me lembro porque essa placa que está aí, ó, a placa da igreja, a placa que está aí, foi na gestão dele. E eu disse para ele, uma das suas missões é colocar a placa, porque não tinha, era muito feio aí na frente. Aí colocou a placa que é a placa oficial do campo, né? A DSM e tal, a D São Mateus. E a partir daí, nessa época, vocês lembram, nessa gestão do Robson, eu trouxe o pastor Derel aqui. Lembra? Quem lembra? Quem lembra? Tinha um feijão tropeiro bom, não tinha? Que a mãe dele fazia, né? Coisa boa, hein? Conheço os pais dele e tudo. Ore por ele, irmãos. Ore pelo presbítero Robson e a sua família. É um amigo meu. E a partir daí, Deus foi abençoando aqui. Foi abençoando. Cada vez que eu venho aqui, eu me lembro da história. Sabe por que eu estou falando isso? Porque está dentro daquilo que eu vou pregar. Diga aí para o irmão, no caminho. Quem me conhece, eu já estou pregando já. Diga, no caminho, há perdas. Muitas perdas. Mas neste mesmo caminho, há vitória. Muitas vitórias. No caminho se perde, mas no caminho se ganha também. Você precisa entender que não é porque você perdeu alguma coisa que a sua vida é uma vida de perca, é uma vida de derrota. Eu vim aqui dizer de uma forma simples, é neste caminho que você outrora perdeu alguma coisa, é neste mesmo caminho que você vai encontrar o caminho da vitória, o caminho da restauração, o caminho do recomeço. Essa é a palavra de Deus para você. O Senhor está na casa, sim ou não? A gleba tinha um caminho de um fechamento, de um trabalho, mas Deus achou por bem continuar esse trabalho onde nós estamos. Aí eu chego aqui e eu vejo os frutos, olha os frutos. Diga para o irmão aí, você é fruto desse. Diga, você é um fruto. Então, queridos, mas vamos ler a palavra para que... Daniel capítulo 12, vai lá. Capítulo 12. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Fala para o irmão assim, aquilo que você... Mas fala de forma carinhosa, aquilo que você... Por qualquer coisa dessa vida... Perdeu no caminho. Hoje é uma noite... De Deus... Restituir... Aquilo que você perdeu. E é interessante que não é no outro caminho, é no mesmo caminho. Não muda de caminho, é no mesmo caminho. Vai mudar não. Não vai na viela, nos valados, é no caminho, é lá no caminho. E ele disse, eu sou o caminho. O que é que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Então ele é o caminho. Daniel capítulo 12, versículo 13. A parte A do versículo, ok? Até o fim aqui, a parte A. Bem forte, repita após mim. Bem forte, diga, tu porém... Vai até o fim. Pega o dedinho de mal educado, esse aqui, ó. Esse aqui, o dedinho, aponta o dedinho pro irmão. É tu mesmo, fala, é tu. Eu li tu, não foi tu que eu li, não foi você ou foi tu? Foi tu. Aponta o dedo e diga, tu, porém, vai até o fim. Diga, tu, trate de ir até o fim. Louvado seja Deus. Agora vai lá para Apocalipse, capítulo 2. Vai lá para Apocalipse.
Essa parte eu não ia ler não, mas Deus colocou no meu coração. Não esquece de Daniel, ok? Aí você vai aqui, ó, só para você ver o que está no final. Pegou aí, capítulo 2, versículo 10. A parte final do texto, a partir do ser fiel, ok? Repita após mim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Volta para Daniel. Volta lá para Daniel. O irmão vai trabalhar bastante. Como que é o nome do irmão que escreve? Que lá na sede a culpa é do Alex. Aqui é do Heitor, né? Então vamos lá, Heitor. Volta para Daniel. Capítulo 5, versículo... Capítulo 6, versículo 22. Deus tem algo grande aqui para nós nesta noite. É a palavra de Deus. Eu quero que toda a igreja leia o versículo 22 ao som de 3. 1, 2, 3. Diga assim, bem forte. No caminho surge leão, urso, monstros, tudo para nos derrotar. Mas é neste caminho que você vai enfrentar tudo isso aí e vai vencer. Antes de você sentar, diga para o irmão, você é um vencedor. Você é um vencedor. Diga para ele, você é um vencedor. Sente dando glórias ao precioso nome de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O texto diz assim: ser fiel até metade do caminho. Ser fiel só um pouquinho. O que o texto diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo disse que nós estamos numa carreira que nos está proposta. Há uma carreira que Paulo nos propôs, e essa é a carreira cristã. E não é porque nós estamos na igreja e servimos ao Senhor que nós somos isentos de lutas. Entenderam, sim ou não? Estão entendendo a mensagem? Não é porque eu aceitei Jesus que eu vou ter só vitória, de vitória em vitória, bênçãos em bênçãos, não. Existem situações que Deus permite, diga aí, Deus permite algumas situações no caminho que a gente pode até mesmo se esmurecer, entristecer, desanimar. Você pode estar inclusive nesse estado de espírito neste momento. São as emoções, são as situações psicológicas de trabalho, no dia a dia, na família. Mas eu quero dizer para você de forma tranquila, tudo isso acontece no caminho, porém, Jesus está com você neste caminho. Jesus não deixa a sua mão neste caminho. Ele guarda você, Ele protege você, Ele te dá segurança. Porém, neste caminho, você, diga para o irmão, você precisa enfrentar. Olha o que você vai dizer, diga, você precisa, fala para o irmão do lado, enfrentar o seu problema de frente. Fala de frente. Para de correr do problema. Para de sair da situação. Não é comigo, é com o irmão, não. Se é o teu problema, enfrenta de frente. Porque Deus vai te dar condições e estratégias para você enfrentar e vencer o teu problema. Você precisa entender isso. Deus te dará. Pastor, mas o meu problema é complicado, é difícil, eu não consigo, não tenho saída, eu não tenho caminho no próprio caminho, neste caminho não tem porta, não tem escape. Eu digo para você que há uma porta e você vai passar por esta porta. Jesus é a porta, enfrente os teus problemas de frente. É exatamente no caminho que tudo acontece. Interessante que quando Deus disse para Daniel, no capítulo 12, presta atenção na história. O capítulo 12 é o último capítulo do livro de Daniel.
praticamente o último versículo, lá embaixo. Na verdade é o último versículo da história. Deus disse: tu porém vai até o fim. Mas é interessante, queridos, que para chegar aqui, no capítulo 12, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Para ele chegar nesse momento de carreira abençoada, caminho promissor, está entendendo? Para você chegar lá, você precisa passar alguns processos. Não é fácil que se chega no fim, é fácil? Para você entrar na faculdade e ir lá para o último semestre, você já entra no último semestre? Sim ou não? Já entra lá? Quem está fazendo ou já fez algum curso semelhante a uma faculdade? Tem alguém aqui? Está aqui, ó. Tá aqui. Já entra no último semestre, sim ou não? Entra no primeiro, no meio do caminho quer desistir, sim ou não? Hã? Se for 3, 4, 5 anos, eu conheço tanta gente que começou, desistiu, se arrependeu, mas no mesmo caminho voltou, fez de novo, concluiu e hoje está formado. Sabe o que é isso? Diga para o irmão, resiliência, diga para ele. Seja resiliente, seja persistente, não perca o foco, continue aqui, na presença dEle e continua no caminho, porque Ele te dará condições e estratégias no caminho. E aqui nessa história aqui do profeta Daniel, eu tenho que falar sobre isso. Diga aí, Daniel, na cova dos leões. Eu disse no início aqui, pastor Rafael, igreja querida, que tem coisas que Deus permite que nós passamos. Está entendendo? Às vezes está tudo bem, dá um sorriso aí para mim. Mas dá um sorriso bonito, aquele sorriso Colgate, sabe? Sabe como é que é? Tá tudo bem aí, a conta, ó, a conta tá boa, né? As contas tá, eu vou lá e coloco tudo no automático, né, meu irmão? No automático, aí vai caindo, eu nem vejo o extrato, vai caindo. Eu sei que tem conta, mas eu sei que vai dar, eu sei que tem condição de pagar. Tem um carrinho ali, tem uma situação boa aqui, né? Final de semana dá para ir numa pizzaria, dá para ir ali, dá para ir aqui, enfim. Mas existem momentos, diga aí, existem momentos no caminho que está tudo bom. Está tudo bom. Porém, existe um momento, uma interrupção dessa jornada que está bem. E Deus permite que nós saímos dessa parte boa, dessa parte abençoada. E nós passamos a ter algumas, diga para o irmão aí, dificuldades. Aflições. Eu quero dizer para você que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você tem alguma aflição aí? Pode ter. Levanta a mão aí. Você tem? Você tem? Se você não tem, você não é igual a mim. Você tem alguma aflição? Tem alguma situação aí? Eu digo a você que Deus livra de todas. Deus é especialista em nos livrar das aflições. Deus é especialista em nos livrar das dificuldades. Porém, tudo, diga para o irmão, tudo acontece no caminho. Fala para o irmão, tudo acontece no caminho. Nessa caminhada que você segue, você já viu aquele soldado ferido? Quem já assistiu filme de guerra aqui? Hã? Filme de guerra. Eu gosto porque as histórias são interessantes. Hã? As histórias, se você tem algumas que são uma série, né? São vários episódios, e você começa a assistir aquilo, e nem sempre acaba como a gente quer. No início está tudo bem, o cara está com a família, está tudo certinho. Daqui a pouco ou ele perde a esposa, ou ele perde o filho, e ele fica desorientado, e ele fica sem caminho. Então ele está na guerra. Nós temos uma guerra espiritual. E se tem alguém que está atento a tudo para nos derrubar, para nos destruir, é Satanás. Compreende? Compreende? Diga para o irmão assim, não dê brecha. Diga para o irmão, diga aí, não dê brecha. Não permita que ele venha e destrua a sua família. Não permita que ele venha e te destrua e te tire do caminho. Este caminho que você está, caminho de adoração, foi ele que te colocou aqui. Onde estão os adoradores de Jesus aqui nesta noite? Cadê os adoradores? É um caminho de adoração, igreja, mas neste caminho há problemas, há situações difíceis, incontroláveis, mas o Deus que você adora, Ele cuida de você.
Pense em algo que você perdeu. Algo que você poderia fazer e não fez. Algo que você tinha como objetivo e não conseguiu. Eu tenho algumas frustrações. Eu tenho algumas situações. Por exemplo, eu não consegui concluir a tal da faculdade. E olha que eu era bem bagunceiro mesmo e não queria saber de estudar. Isso é real. Então quer dizer, eu estou falando de mim. Não é porque acredito que eu sou um pouquinho inteligente, acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas não basta ter o conhecimento, precisa fazer. Fala para o irmão, não basta saber, precisa fazer. Você entendeu o que eu falei ou não? Diga, não basta saber. Ah, eu sei tudo, sabe tudo, mas não faz nada. E na igreja é assim, o cara sabe de tudo, a irmã sabe de tudo, o irmão sabe, mas não faz nada. Fica só na teoria. Eu sei evangelizar, eu sei pregar, eu sei cantar, mas não faz. Só diz que sabe, mas não faz. A igreja é para quem faz, é para quem planta. E quem planta, colhe. Por quê? A palavra de Deus está em nós. Então tem muitas coisas minhas, irmão Jean, frustrações que eu queria fazer, mas eu não consegui. Meu irmão William, mas eu continuei resiliente, persistente, porque eu sei que Jesus está comigo no caminho. E é neste caminho que você está trilhando. Alguém se passou por isso? Essa é a palavra de Deus para você. Neste caminho Deus permite que as portas se fecham. Compreende, sim ou não? Deus permite que a porta se feche. Deus permite neste caminho que enfermidades venham com pessoas da sua família. Sim ou não? Deus permite que neste caminho os problemas grandes, não digo grande porque grande é Deus que nós servimos, mas problemas complexos, situações de complexidade, de dificuldade, problema na justiça, problemas em hospitais, exames, situações, e isso tira, a gente passa a ser, e às vezes você fala assim, presta atenção, Senhor, eu estou na sua casa, você já pensou assim? Eu estou lá no domingo, na terça, vou na sede de vez em quando, vou nas orações, estou lá, mas por que eu perdi isso? Por que a situação está difícil nisso? Por que eu não consigo resolver isso? O que está acontecendo? Eu vim dizer para você hoje que Deus está no seu caminho e Ele vai resolver o seu problema. Ele vai te dar condições e estratégias para você resolver o teu problema. Diga bem forte assim comigo, diga assim, os planos de Deus, melhor isso aí, diga, os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Você viu o que você falou? Então repita no 3 aí, 1, 2, 3, vai lá. Portanto, de repente, aquilo que você planejava, que você queria fazer, irmão Rafael, de repente é o teu plano, é o meu plano, mas Deus tem um plano. Diga aí para o irmão, Deus tem um plano bem melhor para você. E o melhor plano é o plano da salvação. Você está aqui adorando o Senhor da salvação, o Senhor da igreja. Esse é o maior plano, o plano da salvação. Não é o plano da pregação, não é o plano da cantação, não é o plano da evangelização, não, diga para o irmão, é o plano da salvação. Este é o maior plano para você, mas antes disso, antes de você chegar lá, tu porém vai até o fim, nessa caminhada, que Deus está no seu caminho, você está às vezes, fala para o irmão aí, de vez em quando, eu não sei se aqui tem, irmão Rafael, acho que na sede também não tem, né? Mas diz para o irmão assim, de vez em quando, dá um desânimo, fala para o irmão bem baixinho aí. Fala para ele. Dá um desânimo, aquela vontade medonha, é assim que fala? Medonha, é essa palavra. Diga aí, uma vontade medonha de não ir na igreja, de não adorar. E é interessante, eu não estou falando aqui para quem ainda não aceitou Jesus, é para nós. E de vez em quando, irmão Rafael, irmão Davi, irmãos queridos,
nós apresentamos N motivos para não vir aqui. Um domingo é isso, um domingo é aquilo, na Santa Ceia tem aniversário da família, não posso ir. Mas vai ver, aqui não tem não, aqui não tem, na sede também não. Aí o cara vai lá na pizzaria, no Habib's, mas aqui ele não tem tempo para vir. Você está entendendo a mensagem, sim ou não? Eu estou pregando algo assim que Deus mudou aqui um pouco, vocês estão percebendo? Mudou um pouco. Eu não me importo se você vai dar glória ou não, eu me importo em pregar a palavra de Deus. Eu tenho responsabilidade na palavra, eu já falo disso já há alguns anos. Olhe para o seu irmão e diga: o seu compromisso é de adorar. E nesse caminho, Deus está procurando adoradores. Aí eu pergunto, ele encontrou aqui nesta noite? Ele encontrou, cadê? Se manifesta, cadê? Eu vim aqui, estou vendo aqui. Ele está procurando, ele encontrou. É nesse caminho que ele está procurando os verdadeiros adoradores. Encontrou aqui? Ele está procurando. O Senhor está aqui, irmãos, o Senhor está aqui. Deus, eu vim aqui tão somente dizer que Deus vai mudar a trajetória do seu caminho. Você acredita nesta palavra? Voltando aqui em Daniel, para me concluir essa parte e chegar no objetivo aqui onde eu quero chegar. Daniel, ele era um homem, diga aí, inteligente. Pensa num profeta sábio, um dos mais sábios da época, o livro do próprio Daniel. E o rei gostava muito dele. E aí teve lá uma ordem aqui, depois você lê lá o capítulo 6, semelhante lá a Sadraque, Mesaque e Abednego. Teve lá uma ordem que tinha que adorar somente aos deuses da época ali, do rei Dário, daquela situação. E Daniel não podia, sabe por quê? Diga aí, Daniel, no caminho, ele era um homem fiel. Diga para o irmão, seja fiel. Aí eu disse aqui em Apocalipse, não foi isso, irmão, que está gravando aí? Ser fiel até a morte. Interessante essa palavra. Em Daniel foi literal isso aí. Foi exatamente. O que nós lemos em Apocalipse? Ser fiel até? Daniel foi lançado na onde? Para quê? Para a morte. Mas ele, o que nós lemos? Entendeu por que eu juntei o texto? Por que eu fiz a junção dos textos? Apocalipse diz ser fiel até a morte. E aí, irmãos, o tal do rei, que gostava até de Daniel, porque via nele um homem de Deus, deu lá um decreto que teria que adorar um Deus, enfim, e só se render àquele Deus, com D minúsculo. E Daniel convocou lá os príncipes. Aqui, então os príncipes e os presidentes, eles procuraram, na época tinha muito príncipe, muito presidente, tinha muita gente que atrapalhava o reino, sabe? Gente que atrapalha o reino. E eles procuraram o rei, e eles faziam de tudo, presta atenção, aqui não tem, na sede também não tem. Mas Daniel era um homem de Deus, e diz o texto aqui no versículo 4, que eles procuravam tudo que é ocasião, tudo que é situação para prejudicar o profeta Daniel. Eles tinham inveja do cara, ciúmes dele. Opa, esse cara está se destacando. Mas sabe por que ele se destacava? Porque Deus estava na vida dele. Não há destaque na vida de ninguém se o Senhor Jesus estiver na sua vida. Se não tiver, você pode fazer o que for, não vai dar certo. Você deu para entender ou não? Tudo que você for fazer, coloque Deus na frente. Deus na frente do seu caminho, não queira. Se você for muito rápido no caminho, irmão, muito rápido, sem Deus, eu vou fazer, os meus planos, você vai cair de cara no caminho, vai se arrebentar todo, vai se machucar. Diga para o irmão, não vai dar certo. Diga para o irmão, não vai dar certo. Mas se Deus estiver na frente, diga para o irmão, vai dar certo. Dá um sorriso para ele, diga, vai dar certo, irmão. Você sozinho vai dar errado, mas com Deus, irmão Evilásio, vai dar certo. E os caras falaram assim, nós temos que arrumar um negócio aqui para matar Daniel. Daniel é destacado aqui, e ele revela, e Deus mostra as coisas para esse cara. Aí os príncipes foram no rei lá, conversaram lá com o rei. Está aqui no versículo 8, só para você entender. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assinatura e escritura que não seja mudada conforme a lei dos profetas,
Por causa disso, o rei Dário assinou uma escritura e edito. Daniel, pois, quando soube, vamos mais rápido aqui. Em 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Senhor seu Deus. Aí vem aqui para o versículo 15, 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel Daniel, aqui ó, versículo 13. Põe no 13 aí. Então responderam os príncipes ao rei. Daniel, que é dos transportados de Judá. Hoje na linguagem lá, você for lá nos Estados Unidos, é aquele povo ali do lado do México, entendeu, né? Imigrantes, entendeu? Aquele povo, pra você entender o mundo atual, era isso aqui. É um transportado que veio de lá de outro lugar. Ele não tem feito caso de ti. Ó o rei, diante do rei, tá lendo aí? Ele não fez caso de, ele não te respeita, ele não está dentro da linha do edito, do decreto que o senhor fez. Nem o edito que assinaste. 3 vezes por dia, ele faz oração e não podia fazer isso. Não podia. O rei olhou aquilo e disse: poxa, o que é que vai acontecer? Diga aí, qual foi a sentença de Daniel? Você sabe? Diga aí. Na onde? Diga aí bem forte. A morte na onde? Então, rei, ó, esse homem não está adorando aí, não está fazendo conforme o decreto. Então, para terminar essa parte, então a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o rei diz aí que o rei gostava dele, achava graça em seus olhos, mas precisava cumprir o decreto. Ali é tempo da lei, era a época da lei. Precisava cumprir o que a lei assim determinava. Entenderam? Sim ou não? É uma parte burocrática aqui da palavra, mas é necessário. Entendeu? Sim ou não? E aí, diz aqui o texto. Vamos lá para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Entenda essa parte aqui. Nós estamos pregando sobre o caminho. Não é isso? Nós estamos falando do caminho de quem aqui? O caminho de Daniel. Daniel estava poucos meses disso. Entenda isso. Um pouco antes disso, ele estava no palácio, diante do rei, comendo, servindo, porque o rei gostava, via Deus na vida dele. Naqueles capítulos anteriores, ele estava bem ali, estava numa situação, eu digo até privilegiada, orava na casa dele. Lembra da história, virada na janela, orava 3 vezes ao dia. E de repente, diga aí, diga para o irmão, de repente. Fala assim, no caminho é de repente. Você tem que entender isso, acho que você não entendeu. Diga, de repente. Está entendendo, sim? Lindinha, está entendendo? Diga, de repente, que tudo muda. Diga, de repente, que tudo acontece. Hoje eu estou trabalhando, amanhã eu vou lá, o patrão, ei, tem corte, você está demitido. Diga aí, de repente. De repente. Já aconteceu com alguém assim? Você está transferido, já aconteceu? Só que se você permanecer no caminho, Deus abre outra porta. Porque aquilo que se fecha, Deus abre outra porta. O que eu estou querendo aqui pregar e finalizar é que quando vem essa luta, aquela voz, você está demitido, você está dispensado, é exatamente aí que você não pode desanimar. Está entendendo, sim ou não? É exatamente aí que você precisa enfrentar o teu problema. Eu fui demitido, ok. Não foi por minha causa, não foi por minha culpa. O senhor achou por bem me demitir, ok. Eu sirvo a um Deus grande, a um Deus que vai abrir uma outra porta. Pegou essa parte, sim ou não? Pegou? Do nada você está bem. A minha mãe é uma história disso. Minha mãe hoje é uma paciente de câncer. Teve situação, o Vilazo sabe. Ela estava bem outrora, saúde, vendia roupa no Brás, era uma beleza. Da Assembleia de Deus desde 1900 e bolinha, aquelas épocas lá. Serva de Deus, mais de 50 anos servindo a Deus. De repente, foi no médico, foi lá no médico, no oncologista, no mastologista antes, e aí detectou câncer de mama. Já estava avançado, perdeu a mama. Vire para o irmão e fala, perdeu, mas não perdeu a fé. Ela continuou servindo ao Senhor com alegria. Levanta a mão direita assim e começa a adorar o Senhor. Ô irmãos, acho que você está entendendo a mensagem, sim ou não? Você pode adorar o Senhor? Labrachude canta, labrachandaraia. Passou 20, isso foi em 97, 98.
Passou, meu querido, 22 anos. Antes da pandemia. Estou falando de mim, da minha história. 2020, presta atenção. Antes da pandemia, meses antes. Ela sentiu algumas coisas na outra mama. Perdeu uma. Aí eu levei ela no convênio dela lá na Paulista. Lá para aquelas bandas, lá naqueles médicos. Médico muito importante lá. Aí ele me chamou. Fez todos aqueles exames. Tudo que você possa imaginar. Me chamou, filho. A sua mãe, o câncer voltou. Eu me emociono porque o melhor exemplo da minha vida é a minha mãe. E você vai ver. Eu falei, eu não quero ver. Já está avançado na outra mama. E já está avançando para as axilas. Aí você vai ver. Porque você já sabe o que eu vou fazer. Aquilo me travou, irmão, de um jeito que eu não consegui sair de perto do médico. Eu não ia para cá, nem para lá. A sala é aquela ali. Escureceu tudo. Né? Falei, meu Deus, como é que pode isso? É no caminho, é o que eu estou pregando aqui. É no caminho que tem as perdas. Presta atenção nisso. Se você está enquadrado nisso, dá glória a Deus. Que você está aqui. Porque você é um vencedor, você é um vencedor. Perdeu, mas está aqui. Teve situações, mas está aqui. É o exemplo da minha mãe. Aí quando ele me levou lá, por ser filho, né, eu podia ver. Eu vi uma cena que eu não queria ver nunca mais na minha vida. Quando, né, o câncer na outra mama. Quando eu fui sair, ela acho que acordou da anestesia, alguma coisa assim, ou coisa de mãe, né? Sentiu um filho, sem entender. Pouquinho antes da pandemia, ali, final de 19 para 20, para 2020. Ela pegou na minha mão assim, irmão, o médico, ô dona Jerusa, quero falar com meu filho. Pegou na minha mãe, deitada, no maior sofrimento, que ela já sabia, que o médico já tinha avisado ela que ia ser, e ela ia perder, não tinha como não arrancar. Ela pegou na minha mão e disse, continue servindo a Deus com alegria, porque eu vou continuar viva e servindo ao Senhor. Eu não consegui falar, irmãos. Travou tudo, amargou tudo. Um médico, e esses médicos é experiente, faz isso todo dia. Ele se emocionou e disse, eu vou sair da sala. O médico muito experiente, eu vou ficar aqui do lado, que agora é coisa de mãe e filho. Eu não imaginava que ela ia acordar. Ela acordou, quer falar com você. Ela disse, continue pregando a palavra de Deus. Porque eu vou continuar com, eu tenho quase 50 agora. Eu vou continuar cuidando de você. Porque eu não vou morrer. Mas como é que pode isso, gente? Está lá no leito, prestes para perder a segunda mama. Acabou de anunciar, ela disse, Deus falou comigo. Eu vou continuar na sua vida. Você pode louvar a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode? E eu não falo isso em qualquer... Se sinta privilegiado, pastor. Dificilmente eu falo da minha vida pessoal e principalmente da minha mãe. Dificilmente. Isso foi 2020. Estamos em 2025. Ela está com 80, fez agora em maio 82 anos. E está lá servindo a Deus com alegria. Perdeu a mama, mas não perdeu a fé. Perdeu a mama, mas não perdeu a esperança. Que Jesus está com ela. Jesus está com ela. Levante dando glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não sei por que eu falei e relatei da minha mãe. A pregação está diferente. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei foi dormir. E diz o texto que ele não conseguia dormir. Porque ele gostava muito de Daniel. Porém todos, diga aí todos. Todos. Daniel se foi. Já era Daniel. Já era. Na cova dos leões. Leões famintos, dias sem comer. Aí chegou carne nova, entendeu? Carne de primeira. Daniel foi jogado lá. Chegou no dia seguinte, Sérgio, o nome da senhora. Irmã Geni. Por que eu perguntei? Que a minha mãe chama irmã Jerusa. E algumas irmãs chamam ela de Geni. Tem até uma musiquinha chata de Geni, né? Mas não vou falar não. E a minha mãe odeia por causa disso aí. Mas você vê que bênção, chama ela de Geni. Acho que é por isso que eu contei. Deus vai fazendo as coisas certinho, né? E aí, queridos, diga aí, ele foi lançado, jogado, largado. No dia seguinte, agora você vai ver o milagre. Entenda isso, pastor Rafael. Quem está no caminho vê milagre. Quem está no caminho vê cura. Não vê somente, tem cura.
Está entendendo aí, irmão da porta? Quem está no caminho vê e tem cura. Quem está no caminho vê e tem milagre. Quem está no caminho vê e tem vitória. Quem está no caminho vê e tem porta aberta. Tudo isso acontece no caminho. Tchalabraxandarai, é isso que eu queria concluir. Passou a noite toda. O rei acordou logo cedo e disse: vamos lá pegar os destroços, né? Os pedaços do profeta, do irmão Daniel. Ele já se foi. Eu queria que toda a igreja lesse o versículo 22. Labraxude canta labraxandaraia. Põe aí, Daniel capítulo 5, versículo 19. Eu quero que a igreja leia, pastor, de forma pausada para entender o milagre. E eu vou fechar a mensagem aqui, ok? Daniel capítulo 5, colocou? Põe aqui. Versículo 19. Nós vamos ler até o 22. Até o 23, ok? 19 até o 23. Bem forte, mas lê entendendo. Sabe aquele negócio de ler por ler? Não leia por ler. Leia interpretando o texto. Interpretação de texto, ok? Leia entendendo. Versículo 19 até o 23. 1, 2, 3. Gente, vamos mudar. É capítulo 6. Capítulo 6. Estou ficando velho mesmo. É capítulo 6, versículo 19. 1, 2, 3. Vamos voltar, volta no 20, vai lá no 20. 1, 2, 3. Vai lá! Versículo 23, 1, 2, 3. Você viu o que você leu aqui? Você pode louvar a Deus pela palavra? Você prestou atenção no que você leu? Ou você só leu? Você interpretou? Nem o cabelo, o fio de cabelo saiu. Nenhum dano se achou nele. Eu quero concluir assim. Não dá tempo de ir lá para Apocalipse, mas lá é ser fiel até a morte. Eu quero concluir assim. Diga por irmão desse jeito. No caminho, Deus permite que você vai para a cova. Diga que você vai para a cova. Você entender, cova é aflição, é dificuldade, é isso aí, a linguagem da palavra hoje. Diga, Deus permite que você vai para a cova. Mas neste mesmo caminho, Deus te tira da cova. E detalhe, sem dano algum, Deus te tira de lá. Deus te tira de lá, sem dano algum. Tchalabraxandaraia. Fique firme no caminho.
Os jovens vêm aqui para frente, é isso? Os jovens vêm aqui para frente para concluir essa mensagem dessa forma. Cadê a Yasmin? E você continue glorificando ao Senhor. Irmão, entenda que no caminho tudo acontece. Eu dei o exemplo da minha mama. Então, se vir doença, permaneça no caminho. Se a porta se fechar, permaneça no caminho, porque ela vai se abrir. Eu declaro portas abertas aqui. Pastor, eu vou fazer um negócio que dificilmente eu faço. Tem gente desempregada aqui? Que não está trabalhando e queria trabalhar, porque tem, aqui não tem, mas tem gente que não quer trabalhar, né? Então, mas tem gente desempregada aqui? Vem para frente. Ou de repente você está lá no serviço, não está satisfeito, enfim. Quer que Deus te abençoe lá, cuide de você lá. Seu patrão, sua patroa, não sei o que acontece lá. Para Deus te dar graça lá, vem para frente também. Então você que esteja desempregado, situação difícil, que bênção. Veio 1, 2 irmãos só, quer dizer que a igreja é abençoada. Todo mundo porta aberta. Você que esteja nessa situação, vem para frente. Deus cuida de você. Entenda isso. No caminho, fecha-se a porta e abre-se outra porta. No caminho se tem enfermidade, mas Jesus cura as pessoas de enfermidade. Neste mesmo caminho, você é lançado na cova e neste mesmo caminho Deus te tira da cova. Louvado seja. Pastor, eu gostaria que o senhor fosse lá, junto com o servo de Deus, que é o líder dos jovens, né? E orasse por essas pessoas aqui, com imposição de mãos, na presença do Senhor Jesus. Acredite, não sei exatamente o objetivo de vocês aqui, porta aberta, alguma situação. No caminho Deus muda tudo, né? E eu quero dizer para a igreja, antes dos jovens cantar, é neste caminho, isso eu ia segurar aqui, é neste caminho que Deus restitui aquilo que você perdeu. Então eu quero que aquela irmã lá no final venha aqui. Levantou a mão, a senhora. Como que é o nome dela? Como que é? É Líbia. Tem um país, Líbia, Líbano, lá no Oriente. Vem aqui pertinho aqui do pastor. Irmã Líbia. Nabrachu de canta labrachandarai. A igreja estendo as mãos para cá. O Senhor Jesus está abençoando a sua família e os seus passos. Lá tem percas, algumas percas irreparáveis. Chalabrachandaraia. Chore, você está chorando na presença de Jesus. O Senhor está cuidando dos seus passos. Os irmãos, ela congrega aqui? Os irmãos vê você glorificando, adorando, mas nem todos sabem o seu dia a dia. Chulabrai, o Equifai, Tebra, subricar. Receba ânimo. Anima-te na minha presença. Churabra Sandaraia. Eu cuido dos seus passos. Saiba que eu estou contigo. E aquilo que tu tens orado, chorado, falado comigo em secreto, que ninguém sabe, o Senhor está escutando. E é neste caminho, é justamente neste caminho, que as situações ficaram difíceis para ti. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que as portas estão se abrindo. A alegria, receba o bálsamo de Gileade. Receba o bálsamo de Gileade. Abraça ela aí, missionário. Abraça ela. Deus cuida de gente. Deus cuida de gente. Eu preguei no lugar e disse, pastor Rafael, Deus cuida de gente quebrada, arrebentada, destruída por alguma coisa do passado, problema sentimental, físico, pessoal, e a pessoa não consegue esquecer, não consegue perdoar, não consegue, principalmente quando é questões de família, mas o Senhor quer que você passe por cima disso e siga o teu caminho. Uma palavra para vocês aqui. Não precisa vir aqui não essa pessoa. Mas Deus falou comigo e eu não vou expor essa pessoa. Destranque. Vou usar uma outra frase para... Sabe quando a porta está trancada? Para me ser claro. Sabe quando a porta está trancada? Destranque a porta e passe. Seja livre.
Você está preso no passado por quê, irmão? Você é uma adoradora, um adorador. Vença este problema, enfrente ele de frente, no precioso nome de Jesus. Essa pessoa eu não vou chamar aqui não, mas Deus está falando com você. Destranque, quebra o cadeado, arrebenta o cadeado, joga fora e siga em frente, no precioso nome de Jesus. Quem entendeu? O que vocês vão cantar aí? Fidelidade. Louve ao Senhor. Solta o som. Vai lá, pastor, abençoa essas famílias. Missionária também vai lá. Abençoe essas famílias. Irmão Jean, abençoe essas famílias. Quem quiser vir aqui por outras situações, fique à vontade. Aqui é lugar de adoração, lugar de adorador. Tudo acontece no caminho. Essa é a mensagem desta noite. O caminho tem tristeza, mas daqui a pouco vem alegria. Vem alegria. Dá um sorriso aí, irmão. É da tristeza, mas vem a alegria. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Os jovens podem retornar. Diga assim bem forte: tudo acontece no caminho. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Queridos em Cristo, estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a bendita comunhão do doce Espírito Santo permaneça com toda a igreja e por toda a eternidade. E todos digam: amém! Tenha uma semana abençoada.